Centro de Mídias, galerinha do quarto ano. Preparados para uma aula de matemática com culinária? Eu sou a professora Juliana Nadeu e hoje eu vou trabalhar aqui com vocês matemática, mas também vai ter culinária. E vai ser uma receita bem fácil e bem legal que vocês podem pegar aí e reproduzir na casa de vocês. Então vamos dar uma olhadinha no nome da aula, olha só. Hoje nós vamos fazer receita e frações. Então, olha só, as receitas culinárias são um ótimo lugar para a gente entender aí o conceito de frações, de partir um número em várias partes iguais. Então, vamos dar uma olhadinha do que nós vamos aprender hoje, olha só. As habilidades que nós vamos trabalhar na aula são a EF04MA09A e EF04MA09B, que trata aí sobre a escrita de números fracionários, leitura e escrita de números racionais e fracionários, tá bom? E o objetivo da aula é que nós vamos ler números em uma receita e representar as quantidades dos ingredientes, ok? Então, bora lá começar a nossa aula. E hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de caneca fácil. Eu gosto muito de bolo de caneca porque é um bolo unitário, dá para uma pessoa comer, tem poucos ingredientes e é bem fácil de fazer. Se você tiver um micro-ondas em casa, então é mais fácil ainda, porque você pode misturar tudo numa caneca, colocar lá no micro-ondas por 2 minutinhos e aí depois você já tem um lanchinho da tarde bem gostoso aí na sua casa, tá bom? A criançada, só vale lembrar que mesmo sendo uma receita fácil, que dá para vocês reproduzirem em casa, é importante que vocês tenham a supervisão e a orientação de um adulto, porque em algumas situações aí vocês vão precisar lidar com ingredientes ou com ferramentas cortantes, né? Então precisa ter muito cuidado para não se machucar. Segurança em primeiro lugar. Então, corre lá, lave as suas mãos e separe os ingredientes para fazer o bolinho aí junto comigo. Olha só, quais ingredientes nós vamos precisar para preparar esse bolinho de caneca fácil? Vamos ler junto comigo aqui. Olha só, vou demarcando aí conforme eu faço a leitura. Nós vamos precisar de um ovo. Agora, olha aqui esse número que eu vou ler para vocês, olha aqui. 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo. Olha lá o que a professora leu. 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo. Outro número que eu vou ler diferente para vocês. 1/8 de xícara de chá de açúcar. 1/8 de xícara de chá de açúcar. 1/8 de xícara de chá de achocolatado em pó, 1 colher de sopa de óleo, 1/4 de xícara de chá de leite, 1/4 de xícara de chá de leite e 1 colher de café de fermento, tá bom? Então, para fazer a massa do bolinho de caneca fácil, são esses os ingredientes. No material que vocês vão pegar lá no repositório, também tem a receita da calda desse bolo, que vocês podem preparar aí para deixar ele mais gostoso, tá? E aí, então, vamos separar o ingrediente para fazer esse bolinho? Eu já trouxe aqui, então vou mostrar aqui para vocês, olha só. Vou colocar esse daqui para cá. Eu trouxe um ovo, que eu já deixei aqui aberto para facilitar na hora de fazer. Então, eu trouxe aqui um ovo, olha só. E aí, sempre que vocês forem utilizar o ovo, gente, pega lá da geladeira, se você for usar mais de um ovo ou mesmo um ovo, abre ele num potinho pequeno separado para ver se ele não está estragado e só depois vocês colocam na receita, tá? Então, a gente vai usar um ovo. Nós vamos usar 1/4 de xícara de farinha de trigo. Então, eu trouxe aqui a farinha de trigo, mas ela não está medida. 1/4 de xícara de farinha de trigo. Quanto será que é isso, pessoal? Vocês já pensaram em quanto que é? Qual é a quantidade
de 1/4 de xícara de chá. E aí? Como que a gente pode ver isso? Então, eu trouxe aqui um jeito da gente pensar. Olha só, o que significa 1/4? Como podemos medir 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo? Então, o que vocês vão fazer aí na casa de vocês? Vocês vão pegar uma xícara de chá. Essa caneca aqui que a professora está mostrando não é uma xícara de chá, isso é uma caneca. Geralmente, as pessoas têm em casa um instrumento como esse daqui, ó. São vários copinhos com alça. E esses copinhos aqui, eles representam a medida de, esse aqui grande, maior, uma xícara de chá. Olha só. Aqui a Pro pintou para vocês poderem enxergar. Aqui está escrito uma xícara. E a quantidade que cabe dentro desse copinho aqui é exatamente uma xícara de chá. Mas qual é a quantidade de farinha que a gente tem que utilizar nessa receita? Vocês se lembram? Olha lá, é 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo. Olha aqui, 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo. E o que significa isso? Então, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que pegar a minha xícara e dividir a capacidade dela em 4 partes, como estão representadas essas linhas vermelhas aqui, ó, que a professora está passando por cima. Então, a gente tem que dividir a nossa xícara de chá em 4 partes iguais, a capacidade dela em 4 partes iguais, tá bom? E aí eu vou ficar com 4 partes. A parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Essa parte aqui é a parte 1 de 4 partes, não é mesmo? Essa parte que eu circulei é a parte 1 de 4 partes. E aí, então, eu tenho, ó, 1 de 4, 1/4. Então, eu tenho que encher de farinha essa primeira parte aqui, 1 de 4. Tá vendo, pessoal? É assim que a gente vai medir 1/4 de xícara de farinha de trigo. E aí, eu trouxe essa reta de números aqui para a gente pensar como representar 1/4 em uma reta de números. Então, olha só, a gente tem aqui a reta, o número 0 e o número 1. Tudo isso daqui, toda essa linha que eu estou marcando aqui, representa 1. Mas olha, toda a xícara também representa 1. A gente usou a xícara completa de farinha? Não, a gente só usou um pedacinho, um pouquinho, um pedacinho, uma quantidade pequena, 1/4 dessa quantidade de farinha, da xícara. Então, a gente pode fazer a mesma coisa na reta numérica. A gente pode dividir esse espaço do 1 aí em 4 partes iguais. Para isso, eu vou dar uma dica. A gente divide no meio e aí cada meio no meio de novo. E aí, eu fico com 4 partes, vou pintar aqui de verde para vocês verem. A primeira parte, ó, 4 partes do número 1. Aí eu vou ter a parte 1 de 4 do número 1, a parte 2 de 4, a parte 3 de 4 e a parte 4 de 4, que é a mesma coisa que 1. Olha que interessante, pessoal, esse jeito de pensar. Então, eu posso colocar ali na minha caneca 1/4 de xícara. Então, eu vou pegar esse recipiente aqui, vou imaginar aí 3 linhas para dividir em 4 partes iguais, vou encher a primeira parte e jogar na minha caneca. Como ele não é tão fácil assim, e as fábricas assim de xícaras medidas já sabiam que não seria tão fácil das pessoas
medirem exatamente, então eles produziram mais outras canequinhas aqui, outras xícaras, que equivalem às medidas, olha só, vou tirar essa aqui, hoje nós não vamos usar, as medidas de 1/4 de xícara de chá e metade da xícara de chá. Olha só que interessante. Vocês também podem encontrar aí no mercado, nas lojas, alguma xícara de chá que tenha risquinhos já aqui e as divisões, tá bom? Mas aí o princípio é o mesmo, o jeito de dividir ali, de pensar 1/4, 1/8, tá bom? É a mesma coisa. Vamos ver então como que a gente pode medir 1/8, olha só, de xícara de chá de açúcar. Então eu tenho que pegar a minha xícara e dividir em 8 partes iguais. Olha só, eu tenho a parte 1 aqui embaixo, depois a 2, a 3, a 4, a parte 5, a parte 6, a parte 7 e a parte 8. Eu vou usar 1/8 da xícara de chá de açúcar. Então, eu vou pintar de amarelinho para vocês verem. Eu vou usar só de verde, eu vou pintar. Deixa eu apagar aqui, ficou feio isso. Vamos lá. Eu vou usar só uma partezinha aqui, o fundinho da xícara de açúcar. Então, eu vou usar uma parte das 8 partes, 1/8, não é mesmo? E aí eu posso fazer a mesma coisa na reta numérica. Eu posso, olha só, tudo isso daqui representa 1. Eu posso dividir aí em 8 partes iguais, tá bom? E aí eu vou usar apenas o primeiro pedacinho aqui, que significa 1/8 de xícara de açúcar. Olha que interessante, gente. Então, agora a gente vai preparar o nosso bolo, tá bom? E eu vou deixar de desafio para vocês aí uma atividade no final. Então, vamos lá. Vamos para a receita. A gente vai precisar, então, de um ovo. Aí você coloca na canequinha aqui um ovo. 1/4 de xícara de farinha, eu vou usar essa medida aqui, olha só. Sem fazer meleca, que a Pro Juliana já fez. Olha só, vou pôr com a colher aqui. Por isso que precisa da supervisão de um adulto. Porque às vezes você faz meleca igual a Pro Juliana, olha lá. Enchi aqui 1/4, coloco na minha canequinha. Depois eu vou precisar de 1/8 de xícara de açúcar. 1/8 é a mesma coisa que a metade de 1/4. Então, eu vou encher só metade desse aqui, ó, com açúcar. Isso aqui dá para colocar assim. Olha lá, mais ou menos metade. E a mesma medida aqui de chocolate em pó, 1/8. Aí você faz junto com o adulto, que ele vai te dizer certinho aí o que precisa colocar na ordem, tá bom? Eu vou mostrar aqui o resto da receita que eu esqueci. Olha lá, vai precisar de uma colher de sopa de óleo, eu trouxe aqui a colher de sopa. E vai precisar de 1/4 de xícara de chá de leite. Então, eu trouxe o leite, vou usar aqui 1/4 de xícara de chá, e um pouquinho menos, em casa vocês põem. E uma colherzinha de café de fermento. A colherzinha de café é a menorzinha que tem lá na sua casa, então você põe a colherzinha de fermento. Mexe, mexe, mexe com o garfo até ficar tudo bem misturadinho. Olha só. Incorpora todo o pozinho no líquido. Depois que ficar tudo bem misturadinho, daí você leva lá para o forno de micro-ondas
por 2 minutos. Olha só, vou levar para o meu forno de micro-ondas aqui do estúdio e a mágica vai acontecer. Tcharam! Temos um bolinho de caneca. É só você desenformar. E aí, olha só, você pode se deliciar, um lanchinho da tarde bem gostoso. Gostaram dessa receita? Muito bem, então. Vou deixar aqui para vocês um desafio de uma atividade para vocês marcarem aí, ligar os números à sua escrita por extenso, tá bom? Esse é o desafio da nossa atividade. Depois vocês podem representar no caderno outras quantidades em número na forma fracionária, escrevendo-os por extenso, tá bom? Para os professores, tem outras dicas de atividade no roteiro do professor que está lá no repositório de vídeos do aplicativo. Se você gostou muito dessa aula e muito da receita do bolinho, avalie aí dizendo que foi tudo muito legal e vocês querem mais receitas por aqui, tá bom? A gente vai ficando por aqui, a nossa aula de matemática foi muito legal e eu quero logo que acabe porque eu preciso comer esse bolinho aqui. Tchau, tchau, pessoal, até mais!